Tribunal Superior Eleitoral julga agora o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Antes de julgar Lula, o tribunal aprova a coligação do PT e Fernando Haddad na vice-presidência. Ministro do STF inclui no inquérito dos portos citação a suposto pagamento feito a coronel para o presidente Michel Temer. Governo projeta salário mínimo de R$ 1.006 para 2019. Ministério Público diz que laudo comprova feminicídio em morte de advogada no Paraná. Presidência da República volta atrás e adia reajuste de servidores públicos para 2020. Setor de energia solar no Brasil cresce mais de 400% em um ano. Usain Bolt estreia no futebol jogando em um time da Austrália. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Ministério Público reforçou nesta madrugada o pedido ao Tribunal Superior Eleitoral para proibir Lula de aparecer na propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começou nesta sexta-feira. A candidatura do petista foi contestada no TSE com base na lei da ficha limpa, que torna condenado em segunda instância. A Procuradoria pediu a rejeição antecipada da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República e reforçou a solicitação para o Tribunal Superior Eleitoral proibir o petista de aparecer como candidato nas propagandas eleitorais, no rádio e na televisão, que para candidatos à presidência começam neste sábado. Os pedidos foram baseados em ações protocoladas pelo Ministério Público Federal, pelo Partido Novo e pelo candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Todos se fundamentam na lei da ficha limpa, pois Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância na Lava Jato. Segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, o pedido para antecipar a rejeição da candidatura se justifica porque, neste ano, a campanha é financiada com recursos públicos e seria desperdício gastar dinheiro com um candidato que pode ser impedido de disputar a eleição. Nesta quinta-feira, advogados da coligação de Bolsonaro pediu ao TSE para proibir a chapa de Lula de receber dinheiro do fundo eleitoral. Em análise aqui no Tribunal Superior Eleitoral estava um dos pedidos da defesa de Lula, para que ele pudesse gravar vídeos de dentro da prisão. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril. Uma outra questão levantada pelos advogados do petista é se o PT substituir o candidato, Lula poderia aparecer na campanha? O cenário mais provável é que o ex-presidente seja substituído pelo seu vice, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mas há uma regra que restringe a participação de apoiadores a 25% do tempo da campanha eleitoral. Já os advogados eleitorais de Lula enviaram no fim da noite de ontem a defesa da candidatura do ex-presidente. Foram 181 páginas em que a defesa de Lula culpa o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, naquilo que a defesa chamou de instabilidade político-jurídica e pedem respeito a compromissos internacionais de defesa dos direitos humanos. Os advogados do ex-presidente também ressaltam que, de 145 candidatos que foram eleitos nas urnas em 2016, mesmo com o registro negado na Justiça Eleitoral, 98 deles conseguiram reverter o indeferimento, ou seja, cerca de 70% obtiveram sucesso em decisões judiciais após o pleito. Ainda na questão eleitoral, nesta quinta-feira, a juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal do ex-presidente Lula, determinou que o petista pague mais de 31 milhões de reais em multas, reparação de danos à Petrobras e custos processuais no caso do triplex do Guarujá, ou que apresente em 15 dias uma proposta de parcelamento. Segundo a decisão, o não pagamento poderá levar o ex-presidente a perder benefícios do regime prisional. Ainda na mesma decisão, a Justiça reafirmou que Lula foi condenado em segunda instância e está inelegível. Carolina Lebos ainda proibiu a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, de atuar como advogada de Lula.
Segundo a juíza, a lei proíbe parlamentares de exercer função de advogado em casos que envolvam sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras. Por isso, decidiu que não vai analisar os pedidos de entrevistas que Lula recebeu. Em nota publicada no site do PT, Gleisi Hoffmann voltou a afirmar que nem a ditadura militar impediu advogados de visitarem presos e que a proibição é mais um episódio de perseguição a Lula. Na sessão em que está sendo julgado a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à presidência da República, o Tribunal Superior Eleitoral optou por fazer uma análise por etapas da chapa petista e aprovou Fernando Haddad e o restante da coligação. E o ministro Luiz Roberto Barroso votou hoje pela rejeição do pedido de candidatura de Lula à presidência da República. Barroso foi o primeiro a votar no julgamento do pedido, cuja decisão depende da maioria dos 7 ministros que integram o plenário do TSE. Já foram aprovados os registros de candidatura do candidato a vice-presidente, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e o registro da coligação partidária formada pelo PT, PCdoB e PROS. É comum os pedidos de registro de candidatura serem julgados de forma separada. Cada chapa à presidência tem sempre 3 processos distintos no TSE. Um para o candidato a presidente, um para o candidato a vice e um terceiro, sobre a coligação partidária de apoio à chapa. De Fernando Haddad ao cargo de vice-presidente da República, cumpridos os requisitos da resolução e considerando-se a não identificação da incidência de quaisquer causas de inelegibilidade e a ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve-se reconhecer a aptidão do candidato para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de vice-presidente da República. Na sessão desta sexta, os ministros do TSE também aprovaram o registro de candidatura de Emael, da Democracia Cristã, e de Geraldo Alckmin, do PSDB, cuja candidatura havia sido contestada pelo MDB. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, votou para impedi-lo de concorrer na disputa presidencial deste ano. Voto no sentido de 1. Facultar à coligação substituir o candidato no prazo de 10 dias, vedar a prática de atos de campanha, em especial a veiculação da propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição, e determinar a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. A defesa havia alegado que, enquanto puder recorrer aos tribunais superiores para reverter a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no âmbito da Operação Lava Jato, Lula estaria sub júdice, ou seja, sem uma decisão final, e candidatos sub júdice podem continuar fazendo campanha. Barroso, porém, disse que isso se aplica apenas à candidatura sem decisão do TSE, e não de outros tribunais. A Justiça Eleitoral não tem competência para analisar se a decisão criminal condenatória está correta ou equivocada, que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário. Uma vez que a existência de decisão condenatória proferida por órgão colegiado já está devidamente provada nos autos e é incontroversa, é caso de julgamento antecipado de mérito. O ministro rechaçou a tese da defesa de que o TSE tem que seguir a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, favorável à candidatura de Lula, e fez vários elogios à lei da ficha limpa, base para barrá-lo na disputa. Ironicamente, foi Lula quem sancionou a lei em 2010, quando era presidente da República. Do ponto de vista formal, 1. O Comitê de Direitos Humanos é órgão administrativo sem competência jurisdicional, de modo que suas recomendações não têm caráter vinculante. O primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional, que legitimaria a atuação do Comitê, não está em vigor na ordem jurídica interna brasileira.
Não foram esgotados os recursos internos disponíveis, o que é requisito de admissibilidade da própria comunicação individual. A medida cautelar foi concedida sem a prévia audiência do Estado brasileiro e por apenas 2 dos 18 membros do comitê em decisão desprovida de fundamentação. Em seguida, os outros 6 integrantes da corte estão se manifestando no julgamento. A decisão de permitir ou não a candidatura de Lula será tomada por maioria de votos. Se a posição de Barroso prevalecer como é esperado, ele não poderá mais fazer campanha e ficará de fora do horário eleitoral gratuito, que começou hoje com as inserções no rádio e TV. E surpreendendo a todos, o ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta sexta-feira em favor da aprovação em caráter provisório da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições deste ano. Ele divergiu do relator do pedido de candidatura, o ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro a se manifestar no julgamento que vai decidir se Lula fica na disputa. Entendo que mesmo divergindo, um magistrado, se concluir que há regra constitucional, como concluir de modo divergente do eminente relator, lendo o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e por consequência entendendo que esta decisão, quer queiramos ou não, estejamos ou não de acordo, tem na própria Constituição fundamentos para a vinculação do Estado brasileiro, aí também está incluído o Poder Judiciário. Impede cumprir, enquanto perdurar a medida provisória. E vamos ver agora imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Discursa nesse momento o ministro Og Fernandes. Ele será o 4º ministro do TSE a votar nesta noite de sexta-feira, numa sessão que deve avançar por toda a madrugada a respeito do julgamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à presidência da República nas eleições deste ano. O primeiro a votar foi Luiz Roberto Barroso, que votou pela rejeição da candidatura de Lula. O segundo foi Edson Fachin. Ele votou e divergiu do relator, Luiz Roberto Barroso, e votou pela autorização provisória. O terceiro a votar foi Jorge Mussi e votou pela inelegibilidade da candidatura do ex-presidente Lula. Og Fernandes fala neste momento, estamos acompanhando a sessão minuto a minuto e a decisão depende da maioria dos 7 ministros que integram o plenário do TSE. Daqui a pouco poderemos voltar com mais informações a respeito desse fato que chama a atenção de toda a imprensa e que pode mudar o cenário das eleições 2018. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a inclusão de relatos sobre o suposto pagamento feito a um coronel no inquérito que investiga o presidente Michel Temer por causa do decreto dos portos. A decisão do ministro Barroso atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O episódio foi narrado pelo ex-contador da JBS, Florisvaldo Caetano, em sua delação premiada. O senhor fala R$1 milhão é um endereço em São Paulo? Isso. Juatuba. Isso. E o senhor fala que era conhecido como sendo de alguém ligado ao presidente Michel Temer e que usava a expressão coronel, né? Coronel. O coronel delatado por Florisvaldo seria João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima e amigo do presidente da República. Segundo a denúncia, o oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo teria recebido R$1 milhão em 2014 para ser repassado a Michel Temer. A delação estava em outro inquérito, que está conduzido pelo ministro Edson Fachin. Mas como os fatos apurados têm relação com a ação dos portos, ela foi redistribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a inclusão dos relatos no processo. A investigação foi iniciada a partir das delações do ex-executivo do grupo JEF, dono da JBS, Joesley Batista, e já provocou muitos transtornos ao presidente e avançou sobre amigos e familiares dele.
O maior trunfo até agora da Polícia Federal foi o flagra de uma ligação do ex-assessor presidencial Rodrigo da Rocha Loures e um executivo da empresa Rodrimar. Eles foram flagrados em interceptações telefônicas, falando sobre a publicação de um decreto presidencial que poderia favorecer a empresa, concessionária de áreas no Porto de Santos. Rocha Loures ganhou notoriedade ao ser filmado saindo correndo de um restaurante com uma mala com R$500 mil de suposta propina. O Tribunal de Contas da União também já se manifestou sobre o caso e entendeu que o decreto dos portos, sancionado em 2017, beneficiou de forma indevida empresas do setor portuário, ao permitir a prorrogação de contratos de arrendamento para até 70 anos. O presidente Michel Temer e os demais citados negam qualquer envolvimento em irregularidades envolvendo o setor portuário. Esta semana estamos exibindo uma série especial sobre a doação e o transplante de órgãos. Hoje, na quinta e última reportagem da série, vamos contar a história da família da Bárbara, que é emocionante. A vida dela foi interrompida por uma estatística cruel, mas toda essa história, essa luta, movimentou milhares de pessoas pelo estado e ajudou também a salvar outras vidas. Bárbara tinha uma vida inteira pela frente, mas em agosto de 2012, com apenas 14 anos, um choque. A menina reclamava de fortes dores nos olhos. Após vários exames, a família descobriu que ela tinha aplasia de medula, uma doença fulminante em que o paciente não produz células sanguíneas suficientes e precisa de transfusões constantes. A partir daí, foi dada a largada para uma corrida contra o tempo. Ela reclamava muito da dor no fundo dos olhos. E aí, por conta disso, os meus pais levaram ela para fazer vários exames, né? Dentre esses exames, o exame de sangue, que foi o que constatou que ela estava, então, com essa deficiência nas plaquetas, e assim que acabou descobrindo. Imediatamente, assim, o médico de posse do exame já pediu a internação dela para iniciar as transfusões de sangue, e isso foi por 66 dias. Sem compatibilidade com familiares, Bárbara entrou então na fila, aguardando uma medula compatível. O primeiro passo foi eu e o meu irmão fizemos o exame e infelizmente nenhum de nós era compatível, porque a probabilidade dos irmãos é bem maior do que de qualquer outra pessoa. E aí, diante a negativa, a gente mobilizou os amigos e iniciamos uma campanha bem grande a nível de estado, né, aqui no Mato Grosso do Sul. E os amigos todos fizeram, então, essa coleta, né, na verdade, para saber se era compatível ou não. Isso aconteceu, assim, foi bem rápido, ainda no mês de setembro, que foi quando ela adoeceu, a gente já conseguiu fazer essa campanha. Mas a vida da menina foi interrompida por uma estatística cruel. Apenas 4 ml de sangue que podem salvar uma vida. A chance do paciente encontrar um doador compatível varia de aproximadamente 1 para 100 mil doadores. Por isso, nessas horas, a solidariedade é tão importante. Família, amigos e até mesmo pessoas de outras cidades e estados participaram de uma corrente do bem para tentar salvar a Bárbara. Este comerciante, amigo da família há décadas, foi um dos voluntários e se cadastrou no banco de doadores de medula óssea. A dele também não foi compatível, mas toda essa história deixou um legado. Me sinto muito gratificado, né? Porque lá a gente vai no hospital, a gente foi no Araújo Jorge lá em Goiânia, lá a gente vê a situação igual a da Bárbara aqui, né? Então a gente chega lá no hospital, aí que você fica com mais vontade de fazer a doação ainda, porque você vê crianças de 8, 7 anos lá, morando dentro do hospital, né? Então a gente fica muito motivado mesmo, é bem gratificante. Aquela situação, né? Poderia ser com a sua filha, né? A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, pode colocar aí que a gente vai. No Mato Grosso do Sul, 165 mil pessoas estão cadastradas no sistema do REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, como voluntárias. É o caso desta arquiteta, que também faz parte do banco de doadores. A gente sabe que a compatibilidade ela é muito rara, né? Então, assim,
quanto mais pessoas tiverem no banco de doação, assim, facilita nessa compatibilidade. É muita gente que precisa e é muito raro. Então, assim, é simples, gente. Quando você vai fazer uma doação de sangue e você se cadastra como doador de medula, eles vão tirar uma amostra e vai para o banco de doação. E você fica na lista de espera, né? Eu acho que a nossa sociedade está muito carente de gentileza e está com uma escassez muito grande de humanismo, né? As pessoas não se veem como pessoas, entendeu? Né? Então, acho que falta isso. A gente precisa... Dizem que o melhor do ser humano é ser humano. O caso da Bárbara, assim, fez a gente refletir sobre a questão de solidariedade. Porque eu acho que teve mais mobilização, lógico, a família é pequena, né? Mas, assim, uma mobilização de estranhos. E isso é muito bonito, porque as pessoas não estão olhando para quem, né? Elas simplesmente querem ajudar. Em Dourados, 75 pessoas já doaram medula óssea. Para se tornar um doador, basta procurar o Hemosul da cidade onde mora. Você vai fazer primeiramente um cadastro, porque a gente fala é muito raro, é muito difícil achar uma compatibilidade, você tem que ter uma compatibilidade celular, você tem que ser parecido, suas células têm que ser muito próximas de quem precisa receber a medula para que haja o transplante seja um sucesso. E veja a seguir, o governo recua e adia o reajuste de servidores para 2020. E ainda, o fenômeno Usain Bolt estreia no futebol australiano. O presidente Michel Temer ouviu os apelos da equipe econômica e vai suspender o reajuste de servidores públicos previsto para 2019. Já o salário mínimo no ano que vem deve ser de R$ 1.006. Essas decisões serão encaminhadas ao Congresso Nacional, que vai analisar e aprovar o orçamento do próximo ano. O governo deverá editar uma medida provisória adiando o aumento acertado com os servidores do Executivo para 2020. Apenas essa medida representa uma economia de quase 7 bilhões de reais. Será mantido, porém, o aumento para os militares, que custará 4,1 bilhões, e para o Judiciário, conforme o acerto com os ministros do Supremo. Temer já havia sido alertado sobre a necessidade de empurrar para 2020 o reajuste do funcionalismo do Executivo, mas ontem recuou e disse que poderia conceder o aumento. Hoje, depois de uma reunião com a equipe econômica, o presidente foi convencido mais uma vez de que as contas de 2019 não fechariam. Por isso, novamente, o governo resolveu voltar atrás. Uma lei aprovada pelo próprio presidente Temer impede o aumento de gastos públicos acima da inflação do ano anterior. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, o impacto dos reajustes salariais teria que ser absorvido por meio de cortes em outras áreas, como recursos da saúde, educação, programas sociais e investimentos governamentais. E o governo também divulgou que espera uma alta de 2,5% para o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Nos últimos anos, o país sofreu forte queda nesse índice por conta da crise econômica. Os reflexos disso são sentidos até hoje, especialmente no alto número de desempregados. Já com relação ao salário mínimo, ficou acertado o valor de R$ 1.006, R$ 4,00 a mais do que a estimativa anterior. Se aprovado pelo Congresso, esse valor já será pago a partir de fevereiro de 2019. Será a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para cerca de 45 milhões de pessoas, ficará acima da marca de R$ 1.000. Ainda assim, o valor é muito inferior ao que seria o mínimo necessário para as despesas de uma família, conforme cálculo do DIEESE. Segundo o órgão, todo brasileiro deveria receber, no mínimo, R$ 3.674,77 ao mês para ter um acesso digno à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
O laudo da Polícia Científica do Paraná apontou que a advogada Tatiane Spitzner não se jogou da sacada do apartamento dela, versão apresentada pelo acusado, Luiz Felipe Manweiler, então marido da vítima. Para o Ministério Público, o resultado é mais uma prova da prática do crime de feminicídio. Tatiane Spitzner morreu na madrugada do dia 22 de julho, no centro de Guarapuava, no Paraná. O caso teve grande repercussão. Imagens de câmeras de segurança mostram o marido Luiz Felipe Manweiler agredindo a mulher minutos antes da queda da sacada do apartamento. As imagens são chocantes. A advogada ainda tentou se proteger e correr, mas foi agredida de muitas maneiras. Minutos depois, ela despencou do quarto andar do prédio onde morava. Luiz ainda recolheu o corpo de Tatiane e o levou de volta para o apartamento. Ele afirma que a mulher se jogou e foi preso após sofrer um acidente de carro em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava. No depoimento, disse que fugiu porque a imagem da esposa pulando da sacada não saía da cabeça dele. A polícia científica fez a reconstituição do caso. Todas as possibilidades foram analisadas. A imagem da queda do boneco que simula a advogada impressiona. O laudo apontou a presença de ranhuras de cor vermelha, semelhantes às do esmalte que a advogada usava, na borda da sacada do apartamento. Também foram encontradas outras marcas de atrito por fricção ou arrastamento, tanto na borda superior da sacada quanto do lado de fora do vidro. Os peritos sugerem duas possibilidades, com base em cálculos e testes feitos com bonecos. Tatiane poderia ter sofrido um desequilíbrio involuntário, que configura uma queda acidental, ou abandono de corpo inerte, que seria uma queda sem qualquer tipo de impulso. Em outras palavras, teria sido jogada. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o parecer técnico apresenta elementos que contradizem o depoimento do marido, que alega que viu a mulher correr para a sacada, mas não teve tempo de segurá-la. Conforme o estudo, a altura da mureta da sacada impossibilitaria a passagem para o outro lado de maneira ágil. Para os promotores, essa é mais uma prova da prática do feminicídio. A defesa de Luiz Felipe Manweiler disse que não vai se manifestar sobre o laudo e que não teve acesso aos trabalhos realizados na data da perícia. A defesa também afirmou que ainda aguarda a realização de mais uma reconstituição com a presença de Luiz Felipe e seus advogados. E você vai ver daqui a pouco, a Petrobras anuncia reajuste no preço do óleo diesel. E ainda, o crescimento da energia solar no Brasil. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 13% no preço do óleo diesel nas refinarias. O valor estava congelado desde junho por causa do acordo feito para encerrar a greve dos caminhoneiros. Com o reajuste, o preço do diesel nas refinarias vai subir de R$ 2,03 para R$ 2,29. O novo valor deve impactar no bolso final pago pelos consumidores nas bombas, mas isso depende dos postos. O preço do diesel estava congelado desde 1º de junho, como ficou determinado no acordo entre o governo e os caminhoneiros para colocar fim à greve. O governo garantiu que iria subsidiar em até 30 centavos o litro do diesel até o dia 31 de dezembro deste ano. Os novos preços vão valer por 30 dias e, segundo a Agência Nacional do Petróleo, refletem os aumentos dos valores internacionais do barril do petróleo e do dólar. Os valores já levam em conta os 30 centavos a menos do acordo de junho. Mesmo com reajuste, o diesel ainda vai ficar mais barato nas refinarias na comparação com o período antes da greve. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,78% e encerrou o dia cotada a R$ 4,072 na venda. Na semana passada, a divisa americana acumulou queda de 0,79%. O dólar fechou o mês de agosto com alta de 8,49%. Já no ano, a moeda americana teve valorização de 22,89%.
O investimento mundial na tecnologia da energia solar bateu um novo recorde. 160 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, o setor cresceu 407% em um ano. O repórter Jonathan Alcalá mostra as novidades. É do telhado que vem quase toda a energia elétrica que a Marisa precisa para a casa dela funcionar. E olha que não são poucos os equipamentos eletrônicos. Só de ar-condicionado são 11 aparelhos. Acredite, com toda essa aparelhada, a conta de energia elétrica dela beira os R$30. Antes de colocar o equipamento, a gente gastava em torno de R$300 a R$350 mensal. Isso 2 pessoas? 2 pessoas. Quando moravam todos os seus filhos aqui? Vai para o infinito. Foi a empresa do José Guilherme que fez a instalação. Segundo ele, em aproximadamente 5 anos, todo o custo das peças e da mão de obra é pago com a economia de energia que se faz. O que a gente tem visto, a inflação energética tem sido muito maior do que a projeção, então esse retorno pode ser que aconteça ainda mais rápido. Bom para Marisa, que não fica mais com peso na consciência ao acender uma lâmpada. Agora eu acendo à vontade. Sem se preocupar com a conta? Sem preocupação com conta. São Paulo recebeu nessa semana um dos maiores eventos da América do Sul para apresentar as novidades. No lugar dos painéis retangulares, por que não usar a própria telha para gerar energia? 9 em cada 10 brasileiros quer gerar energia renovável em casa. A gente ainda precisa de uma política industrial competitiva para fabricar equipamentos fotovoltaicos made in Brasil, feitos aqui no nosso país, com preços baixos, baratos, acessíveis para a população. Por um aplicativo no celular, dá para ver em tempo real quantos painéis solares estão gerando de energia. Na casa da Marisa, mais do que ela precisa. Nesse caso, além de receber o desconto na fatura, ela fica com créditos para as próximas contas. Isso porque a energia extra que foi produzida foi devolvida para a rede elétrica. E se você gerar mais energia com o sol naquele momento do que você está precisando, essa energia não é desperdiçada. Você injeta essa energia na rede, ela é disponibilizada ali para o seu bairro, para a sua região, e você ganha um crédito de energia que você pode utilizar para reduzir a sua conta de energia elétrica no mês futuro. O Brasil tem despertado interesse no assunto. No último ano, a energia solar cresceu 407%, impulsionada por painéis solares residenciais. Crescimento que fez baratear o serviço. Para a gente ter uma ideia, na década de 70, 1 watt de energia solar chegava a custar mais de $70. Hoje esse mesmo watt custa menos de 30 centavos de dólar. Tem também postes de iluminação pública com bateria, carregada com uma placa solar. E ainda que tal usar o próprio sistema de aquecimento de água para gerar energia elétrica. Agora olha só que curioso, a gente encontrou um painel solar flexível que pode ser usado na lona de um guarda-sol. Essa faixinha que fica aqui. E depois que o guarda-sol é aberto, olha o que acontece. A gente gira essa manivela aqui, o guarda-sol abre rapidamente. Se a gente aperta esse botão aqui, vai acender uma luz interna aqui dentro, tudo com a energia do sol. E tem também aqui nessa base 4 portas USB, que dá para, por exemplo, carregar o celular. Todas as energias renováveis vão ser importantes para o nosso país crescer e se desenvolver de forma sustentável. A energia solar fotovoltaica vai contribuir muito nesse processo. Ela já é a segunda fonte mais barata de energia renovável que o Brasil tem. Ela também, segundo projeções de mercado, até 2040 pode se tornar a fonte número 1 da matriz elétrica brasileira. E veja a seguir, academias investem em novas tecnologias para fidelizar os alunos. E ainda, novo cadastro promete acelerar o processo de adoção. O Brasil é o segundo país do mundo em número de academias, só perde para os Estados Unidos. São mais de 33 mil estabelecimentos no país. O problema é que os alunos não são muito fiéis à rotina de treinos e a evasão impressiona. Apenas 4% dos que fazem a matrícula continuam na academia depois de um ano. E para não perder clientes, as empresas estão investindo em novas tecnologias. Corpos em movimento. Que movimentam muito dinheiro. Junto com os músculos, também tem crescido o mercado fitness no Brasil.
O país conta hoje com mais de 33 mil academias. É a segunda nação do mundo em número de estabelecimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Então é um mercado muito grande em número de estabelecimentos, mas muitos pequenos negócios. O mercado americano, que é o primeiro, pra você ter uma ideia, a média de alunos por academia são 1.700 alunos por academia. Aqui são 250 alunos por academia em média. Então nós estamos em segundo número de academias, mas muito atrás em número de praticantes. Dá 4, 5% da população brasileira frequenta a academia. Então a gente tem muito a crescer ainda, muito a melhorar. No ano passado, esse segmento movimentou quase 10 bilhões de reais, impulsionado por pessoas como Marlene. Há 6 anos ela segue uma rotina de treinos, pelo menos 1 hora por dia. Eu gosto da dor do treino. Se eu não treinar e não doer, pra mim não treinei. É uma dor gostosa. É uma dor gostosa. Sente que tá crescendo, né? Eu gosto. A estimativa é de que mais de 8 milhões de pessoas estejam matriculadas atualmente em academias no Brasil. O problema é que do total de alunos novos, depois de 1 ano, apenas 4% continuam. Por isso, cada vez mais, as academias estão investindo em tecnologia para aumentar essa fidelidade. Uma feira em São Paulo apresentou as últimas novidades do setor. E este sistema com grandes painéis é uma das atrações. Ele mostra em tempo real como está o desempenho do aluno. Os gráficos medem a evolução dos treinos, o que pode estimular a pessoa a continuar treinando. É muito provável que esse aluno, recebendo resultados, independente de ser positivos ou negativos, ele enxerga a possibilidade de melhora. E a retenção dele aumenta significativamente, assim. Não tem muito como ele fugir disso. Vai ser resultado e vai ser melhorado. Isso é importante para o aluno, para entregar isso para ele. É isso que ele compra da academia quando ele entra, que ele compra do estúdio quando ele entra. E a gente consegue entregar isso através dessas ferramentas. Não dá mais para fugir da tecnologia. A tecnologia está presente em tudo. Então ela vai ser associada também ao exercício físico. Não tem como fugir. E para quem acha que a academia é um lugar muito chato, os aparelhos estão cada vez mais interativos. Essa aula de bike, por exemplo, acontece em frente a um telão. E os alunos têm a sensação de estar disputando uma prova profissional de ciclismo. Toda a área da academia, seja em aula de ginástica, seja em novidade na aparelhagem da musculação dentro de uma academia, seja em aula de funcional, de ciclismo indoor, tudo está sendo bem-vindo à parte de tecnologia junto com a educação física. E olha só, tem até aparelho para os alunos preguiçosos e sedentários. Esse equipamento, que mais parece uma roupa de um filme futurista, promove uma eletroestimulação muscular. Em outras palavras, os músculos são exercitados sem que a pessoa precise fazer tanta força. 20 minutos de treinos aqui equivalem a 1 hora em uma academia convencional. Sempre compara que assim, quanto tempo demora para você treinar a musculação o corpo inteiro? Normalmente umas 2 horas. Aqui você em 20 minutos consegue treinar o teu corpo inteiro. Essa tecnologia foi desenvolvida na Alemanha e é recomendada principalmente para os atletas de alto rendimento ou idosos, como o seu Gerson, que pratica pouca atividade física. E ele resolveu experimentar. Saímos do 6, Gerson. Tranquilo, aí você joga o grau de dificuldade e aí você vai aumentando, de acordo com o que você vai aguentando. E não podia faltar novidade para eles, os gordinhos. Para quem está acima do peso, o primeiro passo em uma academia literalmente acontece na esteira. E esse aparelho é desenvolvido justamente para esse público. Aqui o aluno tem mais espaço para caminhar e o equipamento suporta até 180 quilos. O sistema de amortecimento dela evita alto impacto no tornozelo, tá? Joelho, você corre leve, tá? Nunca tinha visto uma esteira com uma tecnologia dessa, em vista igual tem na minha academia, muito legal. Agora não tem mais desculpa para não perder aquela barriguinha. Por isso que eu cheguei na feira, vi essa esteira aqui e já subi nela já para poder fazer. E vamos agora ao vivo ao plenário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral que vota o registro da candidatura de Lula à presidência da República. A maioria dos ministros vota contra o registro de Lula. Agora o placar é 4-1 por barrar a candidatura. Votaram contra Luiz Roberto Barroso, que é o relator, Jorge Mussi, Og Fernandes e Admar Gonzaga. Votou a favor o ministro Edson Fachin, que divergiu do relator e votou pela autorização provisória. Falta ainda a votação de Rosa Weber e Tarcísio Vieira. Portanto, 4-1
por barrar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, candidato à presidência da República. Vamos mudar de assunto. O novo Cadastro Nacional de Adoção, que já começou a ser testado em vários estados, vai entrar em vigor em todo o país no primeiro semestre do ano que vem. O principal objetivo é acelerar um processo que pode demorar até 5 anos. E tem mais gente querendo adotar do que criança em abrigos. Nem precisava dizer que o nome desta menina é Jacilene. A identidade dela é o sorriso. Foi a principal causa do encanto da Gildete, que queria netos. Quando entrou em uma casa de acolhida, lá estava ela com 4 anos de idade. Um amor à primeira vista que contagiou a família inteira. Ela já veio sorrindo, já alegre, ela tinha 3 anos nessa época. E desde aquele momento que eu vi ela, alguma coisa me tocou no meu coração que ela iria ser minha. Não foi nada forçado, nada. Eu acho que a gente pegar naturalmente e amar, né? E podendo da casa da gente criar como criou o filho da gente, com educação, dando escola, atividade, como ela está até hoje. A Jacilene não tem muitas lembranças da época em que morava no abrigo, mas não importa muito. Sobra mais espaço na memória para gratidão e carinho sem tamanho pela família que a escolheu como filha. Às vezes eu paro para pensar e eu fico, gente, como pode assim parecer que foi desde sempre? Parece que eu já nasci nessa família. Porque a gente tem um convívio muito grande. Eu tenho um carinho muito grande com a minha mãe, com meu pai, assim. Eu nunca diria, assim, que eu fui adotada. Parece que eu já vim deles, assim, daqui, sabe? Já nasci nessa casa, nessa família, porque é todo mundo tão espontâneo, é bom isso. A história é bonita, mas no Brasil não é muito fácil disso acontecer. Não estamos nem falando sobre um final feliz, mas de um início. A lei em vigor cria barreiras imensas entre quem quer adotar e as crianças que estão à espera de um novo lar. Quer adotar? Então procura uma vara da infância mais próxima da sua residência e você vai fazer a sua inscrição lá. Lá você vai ser atendido por uma equipe. Eles vão fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação social, vão fazer visitas e aí você vai ser habilitada, né? Depois desses contatos, dessas visitas. E depois você vai ser cadastrada e você vai ficar aguardando a chamada, né? Para uma adoção. Hoje, existem 47 mil crianças e adolescentes em abrigos. 44 mil são candidatos a adotar. Todos ganhariam uma nova família, mas não é bem assim. O procedimento ele não pode ser muito rápido, não pode ser afobado, porque você não deve ter um procedimento que coloque a criança numa nova família de uma maneira desajeitada, mas o procedimento ele também não pode ser muito demorado e muito desgastante. Ele tem que ser um procedimento que atenda especialmente a criança e o adolescente e que respeite também a vontade dos adotantes, desses pretendentes. O Cadastro Nacional de Adoção vai entrar em vigor a partir do primeiro semestre de 2019, com o objetivo de reduzir a burocracia e facilitar a adoção das cerca de 9 mil crianças que estão espalhadas pelas casas de acolhidas de todo o Brasil, aguardando por uma família. No sistema novo estarão os dados do antigo Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Quem quiser adotar vai poder acessar o cadastro, além de atualizar as informações pessoais como endereço, e-mail, telefone, verão fotos, vídeos, desenhos e cartas escritas pelas crianças e adolescentes. E para agilizar a decisão, os juízes e a corregedoria do CNJ serão informados sobre os prazos de cada processo. 90 dias é o prazo de convivência, ou seja, aquele estágio em que a criança e o adolescente vão estar com os pretendentes num convívio maior. O prazo para o processo de adoção passou para 120 dias, podendo ser renovado esse prazo. Então o prazo em si ele é positivo porque ele tenta dar um foco, mas quem sabe ele não seja real em muitos lugares, em muitas comarcas, esse prazo quem sabe não consiga ser atendido. A esperança é que o novo código dê a outras crianças e adolescentes a oportunidade de um dia contar e até cantar uma história como a da Jacilene, aquela que encantou pelo sorriso. Acho que sem vocês eu não seria nada, né?
Meus dengo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você. Boa noite, fique na paz. Tchau.